porque Vossa Excelência é um deputado cioso, cuidadoso, detalhista, mas Vossa Excelência equivocou-se, desculpe. Vossa Excelência é humano, também de vez em quando erra. Na verdade é o seguinte, a Polícia Militar de Alagoas, ela não está sucateada. Sucateada ela estava, correto? Sucateada ela estava quando o governador Teotônio Vilela assumiu o governo. Quando ele assumiu o governo, o aparato de segurança do Estado tinha 40 carros. Hoje, nós temos cerca de 600 carros rodando. 600 carros rodando. Muito bem. Quando Vossa Excelência diz que foram diminuídos os recursos para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, não é bem verdade. O que aconteceu foi que, para que nós pudéssemos pagar 3 folhas de pessoal em 30 dias, porque a folha do mês de novembro, ela tem que ser paga até o dia 10 de dezembro. O 13º mês, ele tem que ser pago até o dia 20 de dezembro. E a folha de dezembro, ela tem que ser paga para quem ganha até R$2.000, que representa quase 90% da folha do Estado, até o dia 30. Então, em 30 dias, nós precisamos pagar 3 folhas. Isso representa quase R$1 bilhão. R$1 bilhão. E o governador Teotônio Vilela tem um compromisso com toda Alagoas, e especialmente com os funcionários públicos. Então, o governador do Estado, ouvindo o secretário da Fazenda, ele deu um corte de 15% nos custeios e disse para o secretário Dário César da Segurança Pública, no despacho, o secretário da Fazenda, o secretário do Planejamento e o secretário da Segurança Pública. O governador disse: o corte é linear para todas as áreas, sem exceção. Sem exceção. Agora, Dário César, veja o seguinte: no caso da segurança pública, eu não quero que tenha nenhum problema e que a segurança pública não tenha solução de continuidade. Muito bem. E vou apresentar, isso é o custeio, e vou apresentar finalmente os números de 2013 e os números de 2014, para mostrar o erro cometido. Em 2013, o nosso orçamento, que Vossa Excelência não prestou atenção, já li alguns depoimentos seu, onde Vossa Excelência afirma que o governo está diminuindo os recursos para a área de segurança pública. Não é isso. Em 2013, nós colocamos na segurança pública no estado de Alagoas 878 milhões de reais, 223 mil. 878 milhões de reais foram colocados na segurança pública em 2013. Em 2014, no orçamento que nós mandamos para esta casa, estamos aguardando a aprovação por parte de Vossas Excelências, o orçamento para a segurança pública é de 966 milhões 456 mil. E como é que o governo do Estado mandou um orçamento a menor para a segurança pública, quando este ano nós estamos gastando 878 milhões e para o ano nós vamos gastar 966 milhões. 978 para 966, na minha conta de advogado, tem pelo menos mais uns 90 milhões de reais. Então, a segurança pública em 2014 vai receber a mais do governo do estado de Alagoas algo como 90 milhões de reais. Só há uma possibilidade de isso ser diminuído, é se esta casa diminuir, porque só quem tem poder para mexer no orçamento é esta casa e mais ninguém. E como eu tenho certeza que essa casa vai manter esse valor, ou se puder, aumenta,
não tem por que se discutir, não tem por que se falar mais que o orçamento do próximo ano é menor do que o orçamento de 2013. Ele é maior em cerca de 90 milhões de reais. Onde é que está o equívoco? Onde é que está o equívoco? Quando se fala que se vai ter uma diminuição. O equívoco está exatamente na chamada despesas de capital. Por quê? Porque a despesa de capital, ela significa exatamente investimento. E o ano passado, como nós tínhamos o Proinvest, os recursos do BNDES e da Caixa Econômica Federal, aprovado por esta casa, o que é que aconteceu? Nós colocamos no orçamento de 2013. E para 2014, esses mesmos investimentos, como o presídio construído em Craíbas, que custou 35 milhões de reais, e nós pudemos tirar das ruas 792 reeducandos. Então ele custou 35 milhões de reais. Se ele ficou pronto e foi inaugurado, então eu não tenho esse investimento para 2014. Então eu diminuo. Então os investimentos, as despesas de capital, porque eu não posso estar construindo 10 presídios. Nós precisamos de mais um presídio para colocarmos mais 1.284 reeducandos, que será construído ao lado do Baldomero Cavalcante. O Baldomero Cavalcante, ele vai ser todo recuperado e vamos fazer de lá um sistema semiaberto, que Alagoas não tem. Muito bem, então a única diminuição que existe na área de segurança pública é no que diz respeito aos investimentos físicos, às construções. Nós estamos terminando o IML, 6 milhões e meio. Nós não precisamos fazer um novo ML. Então, deputado, não existe diminuição na área de segurança pública. O que existe é aumento de 90 milhões de reais. E concluo dizendo o seguinte, de que o Corpo de Bombeiros, ele recebeu este ano 85 milhões. Para o ano, ele vai receber 95 milhões, mais 10 milhões de reais. A Polícia Civil, que Vossa Excelência falou da situação difícil da Polícia Civil, ela recebeu este ano 145 milhões de reais e vai receber para o ano 208 milhões de reais. É um aumento de 60 milhões de reais a mais para a Polícia Civil. A Polícia Militar, este ano, ela está recebendo 453 milhões de reais. Ela vai receber no próximo ano 460 milhões de reais. Então eu quero que Vossa Excelência verifique onde está o equívoco, porque no orçamento que nós aprovamos nesta casa para o ano 2013 e no orçamento que nós estamos precisando que essa casa aprove para o ano 2014, não existe diminuição na segurança pública. Muito pelo contrário, existe um aumento de 90 milhões de reais. E quando Vossa Excelência diz que não entendeu sobre a questão dos investimentos de 1 bilhão e 300 e depois sobre 102 milhões, 111 milhões, na verdade é o seguinte, deputado, são duas coisas diferentes. Os 91 milhões de reais que eu disse que nós temos para investimento são recursos do Tesouro do Estado. Naquela conta de 6 bilhões e 300 da receita líquida do Estado, ali eu mostrei que, repassando os recursos constitucionais, repassando toda a parte da dívida e assim por diante, nós tínhamos uma sobra de 91 milhões de reais. Então, esses 91 milhões de reais é o que vai sobrar do Tesouro Estadual, da receita do ICMS e da receita do FPE e da receita do IPVA. 91 milhões de reais nós vamos alocar para investimentos. Muito bem. Aquele 1 bilhão e 300, ele significa não só os financiamentos,
os empréstimos, mas também os convênios com o governo federal. Não significa que aquilo vai acontecer. Por quê? Porque de concreto, apesar dessa casa ter aprovado todos os financiamentos, até agora, de concreto, de real, nós só assinamos um contrato, que foi com o BNDES. Um contrato de 611 milhões de reais, onde nós trocamos uma dívida que a gente tinha no BNDES, que nós pagávamos cerca de 10, 11% de juros ao ano. Nós trocamos, liquidamos essa dívida e assumimos uma dívida de mais ou menos 90 milhões de reais, pagando somente 2% ao ano. Ou seja, o Estado ganhou 9, 10% ao ano com relação aos juros e à correção. Pedimos autorização a esta casa e essa casa, entendendo que o Estado ia ganhar com isso, autorizou. Sobraram 511 milhões de reais. Esses 511 milhões de reais é até agora única e exclusivamente os recursos que nós tomamos emprestado. Aquele 1.300 é se nós conseguimos fechar com o BID 500 milhões de reais, se nós conseguimos fechar com o Banco Mundial 300 milhões de reais, mais a diferença do BNDES, que será executado esse ano, e mais os convênios com o governo federal. Muito bem, então até agora nós só devemos 611 milhões de reais a 2% ao ano. E esses recursos, desses 511 milhões de reais, até agora nós gastamos cerca de 130, 135 milhões de reais. Só foi o que foi gasto. Onde é que nós gastamos isso principalmente? Nós gastamos 35 milhões de reais no presídio de Craíbas, que já está pronto. Isso foi com o dinheiro do empréstimo. E nós estamos colocando esses recursos, algo como mais ou menos 30 milhões de reais, 90 milhões de reais nas nossas rodovias. Recapeamento, melhoria das rodovias e construção de novas rodovias. E a diferença de mais 10, 15 milhões, nós colocamos na ciência e tecnologia, nós colocamos no planejamento de desenvolvimento econômico e assim por diante. E o dinheiro, esse restante, onde é que nós vamos gastar? Eu não tenho tudo na minha cabeça, mas tem os pontos principais. Eu quero dizer para o senhor o seguinte, que desses 511 milhões de reais, nós vamos gastar na segurança pública do empréstimo 159 milhões de reais, porque essa coordenação é do secretário do Planejamento. Então, 159 milhões nós vamos gastar na segurança pública. E se eu tiver o prazer de receber Vossa Excelência, eu vou demonstrar isso tudo. Número 2, nós vamos gastar algo como 160 milhões para e passo com a segurança nas rodovias. Por exemplo, nós vamos começar agora em fevereiro a duplicação da Polícia Rodoviária Federal até o Shopping Pátio Maceió. Aquela rodovia vai ser duplicada, vai ter 3 viadutos e com isso nós vamos desafogar o tráfego. E o restante até a Avenida Rotary é uma emenda do senador Benedito Lira que será executado pela Prefeitura de Maceió. Pois bem, só aquela parte daqueles 6 quilômetros, por conta das desapropriações e por conta dos 3 viadutos, Vossa Excelência como engenheiro conhece bem isso, vai custar algo como 60 milhões de reais. Esse é um exemplo que eu quero dar. Com relação à segurança pública, o presídio de Maceió, ao lado do Baldomero Cavalcante, com 1.292 vagas, ele vai custar algo como 50, 52 milhões de reais. O IML que está sendo construído vai custar algo como 6 milhões e meio. O Instituto de Criminalística, que está sendo construído com toda a sua aparelhagem, vai custar algo como 10 milhões de reais. As bases comunitárias vão custar algo como mais ou menos 8, 10 milhões de reais. Isso é a parte da segurança pública. Muito bem, na área de ciência e tecnologia e inovação, que Vossa Excelência é muito preocupado com isso, com a FAPEAL, o governador autorizou 15 milhões para a construção aqui de um centro de tecnologia no bairro de Jaraguá, que será chamada de Fundação Parque Tecnológico de Alagoas. O governador autorizou a construção de novo prédio do ITEC
onde nós vamos colocar toda a tecnologia da informação de Alagoas nesse prédio moderno, onde toda a tecnologia vai ser colocada nas nuvens, 10 milhões de reais. O governador autorizou agora a compra de um data center, e para aqueles que não sabem o que é data center, é que o governador vai botar no único equipamento todas as informações do estado de Alagoas no prédio do ITEC. Esse equipamento custa 11 milhões de reais, um data center. Ele só não vai atender o Detran e a Fazenda, porque terão que ter um data center pequeno, menor, só para eles dois. Mas toda a tecnologia da informação vai ser colocada nesse data center, que custa 11 milhões de reais e que o governador autorizou que se comprasse, porque nós vamos ter online todas as informações do estado. Eu estou falando para ciência e tecnologia, algo que nunca aconteceu em Alagoas, 40 milhões de reais sendo colocado em ciência e tecnologia. O governador determinou que fosse colocado algo como 90 milhões de reais para a saúde. 90 milhões de reais. Nós estamos duplicando a unidade de emergência de Arapiraca. Nós estamos deixando ela absolutamente moderna. Nós vamos fazer um hospital aqui na parte alta da cidade, que não existe, aqui no Tabuleiro. Esse hospital está alçado em algo como 65 milhões de reais. Então, o dinheiro do empréstimo é também para isso. Na minha área específica de desenvolvimento econômico, nós estamos terminando um polo de Elmiro Gouveia, onde nós vamos colocar 420 costureiras no polo de Elmiro Gouveia. Nós estamos iniciando um polo em Limoeiro de Anadia, onde nós vamos colocar 32 empresas de pequeno porte. Esse polo vai custar 3 milhões e 200 mil reais. O outro custou algo como 3 milhões e 500 mil reais. E nós vamos começar um polo em Palmeira dos Índios, que é um polo multissetorial, que vai custar algo como 7 milhões e meio de reais. Então, para não cansar, esses 511 milhões de reais, eles serão alocados, eles serão colocados em todas essas secretarias que eu estou dizendo para a Vossa Excelência. E a última pergunta que Vossa Excelência fez foi o seguinte: primeiro afirmou que o estado de Alagoas era dependente do governo federal. É verdade, nós somos dependentes do governo federal. A Bahia é dependente do governo federal, Sergipe é dependente do governo federal, o Ceará é dependente do governo federal, o norte todo é dependente do governo federal, o centro-oeste todo é dependente do governo federal. Quem não depende do governo federal, única e exclusivamente neste país, é o estado de São Paulo, que tem mais ou menos 50% do produto interno bruto brasileiro, onde o ICMS dele representa 82%, 85%, e o FPE dele representa 15%. Não vale nada. Os outros estados todos, sem exceção, vivem de cuia na mão, porque a legislação brasileira, ela é ingrata. Ela diz o seguinte, que o imposto que nós pagamos, e nós só pagamos o imposto de renda e o imposto sobre importação, então os impostos que nós pagamos é dividido pelos 3 entes, município, estado e União, enquanto que as contribuições sociais, que representam 52%, vai toda para o governo federal. Então quem fica com mais ou menos 72%, 73% do bolo é o governo federal. Logo, todos os estados brasileiros são dependentes do governo federal. E finalmente a reestruturação da dívida. Aí mais do que nunca nós precisamos de Vossa Excelência, mais do que nunca nós precisamos do governo federal. Por quê? Porque é uma ingratidão o que se faz com diversos estados brasileiros, inclusive com o estado do Rio Grande do Sul. Essa dívida, quando ela foi renegociada, o que aconteceu? Quem fez primeiro, ela renegociou o chamado IPCA mais 6%. Quem renegociou em seguida, que foi o caso de Alagoas, já renegociou com 7,5%. E os dois coitados que renegociaram por último, hoje coincidentemente todos os governos do PT, renegociou com 9%, que foi o município de São Paulo e que foi o estado do Rio Grande do Sul, que são os mais prejudicados, muito mais do que Alagoas. Então, isso dizia o seguinte, que se não pagasse em dia, mudava-se o índice. Então, hoje é melhor você ficar inadimplente, porque você paga menos. Só que se você ficar inadimplente, o governo federal, na boca do caixa, ele não repassa o seu FPE. Então, você tem que pagar. Então, hoje, na hora que você pega o IPCA, o IGPM,
isso hoje está dando 5,8%, 6%. Com mais 7,5%, isso dá 13,5%, 14%. Então, enquanto a gente paga ao governo federal 14% ao ano da nossa dívida, Alagoas, o Rio Grande do Sul, o município de São Paulo e tantos outros, nós tomamos emprestado agora a 2% ao próprio governo federal, através do BNDES. Quer dizer, isso é uma incoerência que não tem tamanho. Os governadores se sentaram com a presidente Dilma, ela acha que isso é muito importante e ela mandou um projeto de lei mandando que fizesse uma mudança no indexador, onde todo o indexador seria único, ou seja, 6%. Então, o estado do Rio Grande do Sul e o município de São Paulo ganhariam 3% ao ano. O estado de Alagoas ganharia 1%, 1,5% ao ano. Isso já dava uma melhora substancial. Mas isso, infelizmente, o Ministério da Fazenda mandou que o Senado segurasse o processo, segurasse o projeto, e ele não vai mais ser aprovado este ano. Com isso, nós vamos ter que continuar pagando algo como 650 milhões de reais, e nós não acreditamos que isso aconteça no próximo ano, porque é um ano difícil, porque é um ano eleitoral. Isso foi suspenso. Se isso acontecer, no curto prazo não melhora em nada, mas no médio e longo prazo, os próximos governadores, ou seja, lá para 2017, 2018, em diante, essa dívida vai cair substancialmente. Então, essas são as informações que eu queria prestar respeitosamente a Vossa Excelência, e acredito que tenha dirimido todas as dúvidas. Só para, senhor secretário, questão de esclarecimento. Na realidade, eu sou formado em engenharia e costumo fazer conta. Eu só queria passar para a Vossa Excelência com informação. O Diário Oficial do Estado de Alagoas, que é coordenado pelo Estado, traz no primeiro trimestre do ano 2013, na execução orçamentária, que o custeio da Polícia Militar no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, era algo em torno de 3 milhões e 200 mil. E já no primeiro trimestre, o custeio da Secretaria de Comunicação era 3 milhões e 300. Basicamente iguais. Já no último trimestre, o custeio da Polícia Militar, no último trimestre, ficou em 2 milhões e 100. E o custeio da Secretaria de Comunicação, leia-se propaganda, 6 milhões e 200 mil. Então, daí a minha conclusão do sucateamento. Se Vossa Excelência me discordar mostrando documentos diferenciados desses, que estão publicados no Diário Oficial, aí Vossa Excelência pode ter certeza que eu deixarei essa casa. São documentos oficiais. Daí a minha conclusão do sucateamento da polícia. E quero fazer outra observação. Concordo plenamente, Vossa Excelência traz aqui um cronograma fantasioso, mas Alagoas tem pressa. Com todas essas obras que o senhor está anunciando, só se for para o Teotônio de Lara tivesse um mandato até 2025. Por quê? O primeiro centro se iniciou uma simples reforma, como engenheiro estive lá, está parado 4 anos, iniciou-se em 2010, nós estamos em 2013, não foi concluído. Na área de saúde, que é uma área que a população agoniza. As escolas das enchentes, o dinheiro está depositado, 3 anos, não foram concluídos sequer entre 30% e 40%. E o HGE, quando o governo assumiu, a etapa já estava projetada, licitada, e os recursos federais até hoje não foi também inaugurado, algo em torno de 80 leitos num hospital onde o povo está no chão, não é nem maca, no chão. Então, se essa é a pressa e se todo esse cenário para mim não for visionário, eu entendo que eu não moro em Alagoas. Eu só queria fazer esse complemento para também dizer a Vossa Excelência que nós estamos atentos. Não quero aqui discordar, eu falei em desenvolvimento social. Desenvolvimento econômico, eu concordo com você. O PIB de Alagoas realmente é 3 vezes mais. O desenvolvimento social, na minha ótica,
ele não bate, por isso que esse desenvolvimento econômico-social ele fica visionário, fica só o econômico, o social fica de lado e a qualidade de vida, ao meu ver, ela não acompanha. É só essas observações e agradeço a Vossa Excelência também pela paciência e pela altivez, pela coragem de defender o governo com unhas e dentes. Deputado Juntos Cabral, Vossa Excelência... Deputado Juntos Cabral, eu queria pedir, por gentileza, embora a audiência seja uma audiência pública, mas não é dado o direito desse tipo de manifestação. Pode se manifestar através dos microfones e estão inscritos aqui representantes da Reserva Técnica e o Cabo Simas, Wagner Simas e outras pessoas, deputados também. Então eu queria pedir por gentileza que quando quiserem se manifestar, eu vou abrir o espaço para que vocês assim o possam fazer. Com a palavra o secretário Luiz Otávio. Deputado Juntos Cabral, em respeito a Vossa Excelência, eu só vou falar mais 2 minutos, só para dizer o seguinte, que tudo que eu falei aqui e agora não é fantasioso. Eu só queria deixar bem claro isso. Vossa Excelência me conhece há pelo menos 30, 35 anos que nós nos conhecemos e me permita dizer, nos admiramos. Eu tenho o maior respeito e admiração por Vossa Excelência. E eu não vim aqui fantasiar, até porque eu tenho muito respeito por essa casa. O que eu disse é verdade. E convido Vossa Excelência para passar uma manhã comigo na sala de monitoramento e controle de metas do Estado de Alagoas, na Secretaria do Planejamento, para que eu possa mostrar cerca de 2.500 ações sendo executadas simultaneamente no Estado de Alagoas. Eu tenho muito orgulho deste governo. Eu tenho muito orgulho deste governo porque eu sei o que esse governo tem feito de mudanças estruturais no Estado de Alagoas. Não é fantasioso. Com relação a 2020, eu diria que é uma pena não ter reeleição, dado o governo excelente que está sendo feito por Teotônio Vilela. Claro, precisava melhorar muito ainda nessas 3 áreas críticas: saúde, educação e segurança pública, como o Brasil todo precisa melhorar. Mas veja como o governador Teotônio Vilela é um homem democrata, é um homem responsável, é um estadista. Ele não está preocupado com o governo dele, ele está preocupado com o Estado de Alagoas. Se ele tivesse preocupado com o governo dele, ele não estaria assinando agora no mês de janeiro um financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que a execução dá-se-á em 3 anos. Se ele ficar no governo até dezembro, desses 500 milhões de reais, ele vai gastar no máximo 170 milhões, 180 milhões. E ele vai deixar em caixa para o próximo governador do estado, seja ele quem for, algo como 320 milhões de reais, que serão gastos no ano de 2015 e no ano 2016. Isto é um governador sério, isto é um governador responsável, porque vai deixar o caixa do Estado, o tesouro do Estado, no que diz a investimento, abarrotado, para que o outro governador conclua, inaugure e diga que a obra foi sua. Este é um governador que não pensa no seu governo, ele pensa no Estado de Alagoas. Com relação ao Banco Mundial, são 300 milhões de reais. O Tesouro Nacional pediu ao governador, o secretário do Tesouro Arno Agostinho, que não poderia assinar este ano, porque o Tesouro não estava conseguindo fechar o seu endividamento. E o governador, que tem recebido a maior consideração do governo federal, atendeu ao secretário do Tesouro Nacional e disse: tudo bem, nós assinamos em 2014. O Banco Mundial nós só vamos assinar entre abril e junho.
Pode ser até que não seja mais o governador Teotônio Vilela. Pode ser que já seja o governador Zé Tomás Nonô. Pois muito bem, os recursos do Banco Mundial, dos 300 milhões, este governo que acaba em 30 de dezembro de 2014, não vai gastar mais do que 50, 60 milhões de reais. E ficarão cerca de 250 milhões de reais para serem gastos em 2015, 2016 e 2017. O próximo governador do estado de Alagoas será um felizardo. Ele vai encontrar as contas públicas todas ajustadas e para investimento, não estou dizendo para custeio, para investimentos, para despesas de capital, ele vai ter em caixa pelo menos entre 500 e 600 milhões de reais. Isso será a herança bendita do governador Teotônio Vilela para os próximos governantes. E finalmente, por que as obras não estão prontas? E mais uma vez eu vou pedir ajuda a Vossa Excelência e compreensão a Vossa Excelência como engenheiro que é. A culpa é única e exclusivamente das construtoras. Eu ouso dizer, eu sou o maior defensor da iniciativa privada e o maior defensor do setor produtivo. Mas várias construtoras em Alagoas enganaram o governo do estado. Entraram nas licitações com o preço lá embaixo, venceram as licitações e no meio do caminho abandonaram as obras. Está aí o prédio da Secretaria da Fazenda, que é tão criticado que cai, mas não cai, onde o secretário Maurício Toledo não tem nenhuma culpa. Ele contratou uma construtora por um preço X e no meio da execução a construtora chega para o secretário e diz: quero mais 25% de aumento, que a lei permite me dar esses 25% de aumento. O secretário disse: não dou. Foi contratado por esse preço e terá que ser executado por esse preço. A construtora abandonou, simplesmente abandonou. E o secretário da Fazenda está tentando deixá-la inidônea. Ela abandonou a construção. Isso aconteceu com diversas delegacias no interior do estado, isso aconteceu com diversas escolas no interior do estado. E concluindo, eu presido o Conselho de Administração da imprensa oficial Graciliano Ramos e mandei tornar inidônea a empresa que está construindo a reforma. Tem um ano que essa empresa começou, um ano. Ela já paralisou 2 vezes, agora pediu um novo aditivo, porque o prazo dela acabou agora no dia 5 de dezembro. Está aqui o meu secretário adjunto de Energia e Recursos Minerais, Jackson Pacheco, que é engenheiro. Eu pedi ao Jackson Pacheco que ele fosse lá fazer um estudo, e o engenheiro Jackson Pacheco me deu um relatório que eu fiquei estarrecido. E eu mandei, como presidente do Conselho de Administração, que tornássemos a construtora inidônea. E já me foi dito pelo meu jurídico que eu não posso, por conta disso, por conta daquilo, porque a lei, porque o parágrafo, porque o artigo. E eu estou com o prédio lá paralisado. Por quê? Porque a construtora está me pedindo 25% de aumento. Então, nós somos culpados? Somos, porque os prédios estão inacabados. Essa é uma responsabilidade do governo do estado e nós somos responsáveis. Agora, há fatos e fatos. Não foi por falta de seriedade do governo, é porque a vida é assim mesmo. Agradeço mais uma vez a compreensão de Vossa Excelência e quero dizer que o debate com Vossa Excelência sempre me traz uma melhora da minha condição de vida, dada o seu grau de conhecimento e de intelectualidade. Em que pese a rapidez com que foi marcada a sessão, a audiência pública, o deputado Judson, junto com o secretário, se utilizaram de 52 minutos. Então, prova que o debate ele está sendo profícuo, até porque a TV Assembleia está transmitindo. Com a palavra o deputado Joãozinho Pereira, e como um autêntico defensor dos municípios, eu queria pedir ao deputado
Joãozinho Pereira, que fosse preciso nas suas afirmações, porque ainda tem o deputado Ronaldo Medeiros e mais 2 pessoas para se utilizarem também. Não quero cortar a palavra de Vossa Excelência, não, o debate ele é importante, apenas pedindo para que não seja prolixo. Presidente da sessão de hoje, uma sessão dessa importante, sem dúvida que traz a discussão da peça orçamentária do ano de 2014, tenha a certeza, deputado Jota, que vou ser bem objetivo e vou apenas aqui, quero que se tire algumas dúvidas que caiba ao secretário Luiz Otávio, a toda a sua equipe, que em primeiro lugar aqui parabenizo pela explicação e tenho também presenciado todas as audiências públicas. Sou deputado estadual há 3 anos e todos os anos vejo uma evolução no detalhamento, a transparência do que são feitos os dados, mas eu também me preocupo e venho fazendo essa análise, já usei a tribuna desta casa, para que a gente possa estudar não só o ano de 2014, mas o ano de 2013 em exercício e os anos de 2012, 2011, 2010 e que a gente possa comparar as evoluções ou as quedas que estão tendo em cada área. Eu aqui tenho uma dúvida e eu queria que... Eu vi falar muito em HGE, Unidade de Emergência, e a gente vê que os investimentos na saúde, eles saem de 961 milhões esse ano e